Espero que você esteja bem atento, meu prezado irmão, minha irmã, meus amigos. Nós vamos chegar à conclusão aqui das Escrituras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A tradução correta não é passarão, é falharão. Nós temos aqui uma pequena história. Espero que vá te ajudar. Como já disse, na verdade, é uma história que parece até sem sentido, parece até sem nexo, mas ajuda. Veja, algum tempo atrás, eu estava comentando acerca de um certo canarinho. Ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. Isto é o canarinho. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano. Passarinho inteligente. Isto é uma história, mas você pode extrair algo bom desta história. Então este canarinho pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim, ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano. Como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente, ou de repente, um professor de universidade veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora, ele tinha olhos. Ele podia ver o professor. O canário podia ver. Ele tinha ouvidos. Ele podia ouvi-lo, ouvir o professor. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como os seres humanos pensam. Agora veja, e nem pode um ser humano pensar como Deus. Como um canário, um pássaro, não pode pensar como um ser humano. Do mesmo modo, um ser humano não pode pensar como Deus. Você é um humano, e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Todo conhecimento humano pode ser um teólogo, pode ser um cientista. Todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. É claro que você tem que ter a mente de Cristo. Se você não tem a mente de Cristo, você pode ser um teólogo, você pode ser um cientista, mas você não vai compreender as coisas de Deus. De maneira nenhuma. Nós temos aqui, então, primeiramente, as igrejas, as religiões, eles selecionam pregadores polidos, inteligentes, pós-graduado, que fez faculdade, curso superior, e tem seus graus de doutorado, PhD, LLD, são doutores em filosofias, doutores em letras, enfim. Mas eles não conhecem muito a respeito do alfabeto do Espírito Santo, nem o primeiro alfabeto do Espírito Santo, eles não conhecem. Porque eles têm mentes como a mente de um pássaro. É relativo. A mente de um pássaro não é igual à mente do ser humano. E a mente do ser humano também não é igual à mente de Deus. Nós temos aqui no livro do profeta Isaías, nós temos o capítulo 55 e o versículo 8 a seguir, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Então não é Isaías, é o Senhor através do profeta Isaías. Veja o verso 8 repetindo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar sementes ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Será que isto enquadra com São Mateus capítulo 24, verso 35? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar? Veja, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá, para o céu não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar sementes ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não falhará. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, fará o que me satisfaz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus tem que prosperar. A palavra de Deus, ela tem que realizar aquilo que Deus designou para ser realizado. Agora, nós chegamos à conclusão de alguma coisa importante, sabendo que você não pode querer pensar de si mesmo. Você não pode querer pregar conforme o que você pensa, o que você acha. Tem que ser Deus realmente fazendo a obra em sua vida. Veja, a igreja tem se tornado como Israel no princípio. Quando você pensa na igreja, você pode observar o que aconteceu com o povo de Israel. Israel era a igreja de Deus do Velho Testamento. Antes de sair do Egito, era apenas um povo de Deus. Mas depois que saiu do Egito, chamados fora, então se tornou a igreja de Deus do Velho Testamento. A palavra igreja quer dizer chamados fora. E eu pergunto, Israel foi ou não foi chamado fora da terra do Egito? Foi ou não foi tirado da escravidão do Egito e foi levado para o deserto? O plano de Deus era conduzir o povo para uma terra, a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E Moisés foi o libertador do povo de Israel. Moisés estava no plano de Deus, Moisés estava no programa de Deus para ser o libertador de Israel. Israel, por mais de 400 anos, ficou escravizado debaixo do jugo egípcio. Nós sabemos disto, mas Deus já tinha falado para Abraão que seria desta forma, que a semente de Abraão seria peregrina em terra estranha por 400 anos. Mas, quando completasse os 400 anos, Deus libertaria aquele povo das garras do opressor, Faraó. E chegou o tempo oportuno. Claro que quando Moisés deu o seu primeiro sinal de ser o libertador, porque Moisés conhecia a história do povo de Israel, Moisés fora instruído por sua própria mãe, porque ele, apesar de ser criado no palácio, mas foi sua própria mãe que cuidou dele. Foi um plano de Deus, um plano traçado de Deus. E ele então sabia da história do povo hebreu, embora sendo criado no palácio de Faraó. Ele era considerado o filho da filha de Faraó. Mas no plano de Deus,
ele era o libertador de Israel. E quando ele deu um sinal de que ele estava ao lado do povo hebreu, ele foi defender um hebreu e acabou matando um egípcio. E aquilo foi descoberto. Quando ele soube que havia sido descoberto, que ele havia matado um egípcio, ele ficou com medo. Ele sabia que Faraó não deixaria por menos. Ele pensou que Faraó poderia matá-lo por causa disso. Foi quando ele teve a sua fuga para o deserto. E ali, no plano de Deus, ele acabou casando com uma filha de Jetro. Jetro tornou-se o sogro de Moisés. E a esposa dele era Zilpa. Sabemos disto. Ele ficou ali no deserto 40 anos. É bom que você saiba que Moisés teve 3 etapas na sua vida, 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito. Ele se tornou muito sábio, se tornou muito inteligente. Ele foi ensinado, a Moisés foi ensinado todos os conhecimentos, toda a ciência do Egito. E ele foi tão destro que ele poderia ensinar sabedoria até para os mestres do Egito. Mas os 40 anos se passaram no Egito e aconteceu aquele episódio com ele, ele acabou fugindo para o deserto. No deserto ele tornou-se pastor de ovelhas e ele pastoreou por longos 40 anos, a segunda etapa da sua vida. Depois ele teve um encontro com Deus na sarça ardente e ali ele recebeu a comissão de Deus, recebeu o quinhão de Deus para retornar para o Egito e libertar o povo da escravidão. O que ele fez? E a Bíblia diz que ele morreu com 120 anos. 40 anos viveu no Egito. 40 anos recebeu a instrução no Egito. Outros 40 anos no deserto perdeu toda a instrução do Egito. Deus tirou toda aquela sabedoria dele, Deus tirou toda aquela teoria dele no deserto, e outros 40 anos ele passou no deserto ali, conduzindo um povo para a terra prometida. Então Israel tornou-se a igreja de Deus no Velho Testamento, quando foi chamado fora do Egito. E a palavra igreja quer dizer chamado fora. A igreja hoje é chamada fora também, fora do mundo, fora da sociedade, fora do engano. A igreja é chamada fora. A igreja se tem tornado como Israel. A igreja hoje, a igreja neotestamentária, a igreja se tem tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei, Israel. Haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era o seu rei. Não precisava de um rei humano, porque Deus era o rei de Israel. E eles haviam visto as nações pagãs tendo um rei. Desta forma, eles, Israel, desejaram agir como as nações pagãs, e eles compraram para eles mesmos um rei. E logo que eles fizeram isto, eles entraram em problemas. Você sabe que rejeitar a liderança de Deus, você vai entrar em problemas. Se você não quer Deus para te guiar em teus negócios, se você não quer Deus para liderar os teus passos, se você não quer Deus para as suas decisões, você vai entrar em problemas como Israel entrou em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Gradualmente. Para quem não sabe o que quer dizer a expressão gradualmente, é de grau em grau, de etapa em etapa, de degrau em degrau. Então, gradualmente, o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro de Israel. Finalmente, culminou em Acabe,
um rei vindo só um pouco mais perto disto, um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, que é Cristo, eles não o conheceram. Já estavam envolvidos com os costumes pagãos, já estavam envolvidos com as nações. Quando veio o verdadeiro rei, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eles não o conheceram. Isso é a mesma coisa que a igreja tem feito hoje. Nós vamos ver que Israel do Velho Testamento, a igreja do Velho Testamento, a igreja do Antigo Testamento, Israel, portanto, e a igreja neotestamentária do Novo Testamento, é um paralelo. É um paralelo à igreja de hoje com Israel. Isso é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado aqui está você. Ela tem adotado sistemas políticos, educações, ela tem adotado organização, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam, que separam o povo. Veja, e quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. Aí está a parte triste, aí está a parte lamentável. As pessoas vão se envolvendo com as coisas erradas, com programas errados, com costumes errados, com sistemas errados, e acaba se emaranhando, acaba se enrolando, acaba ficando ilhado. Para quem não sabe o que é ser ilhado, é ficar numa porção de terra cercada por águas. Imagina, e sem recursos, fica ilhado, fica sem rumo, fica sem direção. Então, quando vem o verdadeiro rei, eles não o conhecem. Assim acontece com as igrejas. Eles têm tantos costumes, têm tantas doutrinas, que quando vem a verdadeira doutrina, eles não entendem. Também os programas, nós temos tantos programas, e quando vem o verdadeiro programa, o povo não pode compreender, o povo não entende, o povo não conhece. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é o seu rei. Hoje, o Espírito Santo é o rei da igreja, mas a igreja não quer ter nada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te levaria a ser submisso à palavra de Deus, à doutrina original, à doutrina severa, à doutrina que não deixa as mulheres viver de qualquer maneira e os homens viver de qualquer maneira. A vida de um cristão, a vida de uma cristã, não é uma vida qualquer. Não, Deus tem um padrão de vida para a sua igreja. As mulheres cristãs, os homens cristãos, os cristãos originais são diferentes dos cristãos modernos. As mulheres cristãs, a moda antiga, os homens cristãos, a moda antiga, é diferente dos cristãos modernos, dos cristãos de hoje. Dá uma olhada e veja a igreja há uns 60, 70 anos atrás. Veja a condição da igreja hoje. Veja o sistema hoje. Veja, as igrejas estão flexíveis. As igrejas flexibilizaram. As igrejas deixaram cair, então, as cercas. E veja como o mundo tem entrado. O mundo realmente está assolando a igreja. Os costumes mundanos. Nas igrejas tem tudo o que tem lá no mundo. Tudo o que você pensa. Tem campo de futebol. Tem salão de futsal. Tem piscina. Olha, vamos pensar. Não adianta você querer enganar a si mesmo. Não seja como um avestruz. A avestruz, ela corre do predador, ela enfia a cabeça na areia, ela esconde a sua cabeça, mas o seu corpo fica de fora. Mas como ela enfiou sua cabeça na areia, ela pensou que está escondida. Se ela não vê o predador, mas o predador vê ela,
porque ela enfia somente a cabeça na areia, ela esconde somente a sua cabeça e o corpo fica de fora e o predador pode apanhá-la. Assim está o povo está enganando-se a si mesmo, o povo parece que gosta de ser enganado. Será que o povo religioso não estão vendo que as portas estão escancaradas e o pecado dominou as religiões, o pecado dominou as igrejas? Eu não preciso citar nome de quem quer que seja, mas o sistema está contrário, o sistema está errado, o sistema de um modo geral. Será que você vai deixar passar batido? Volta para a palavra de Deus, volta para a doutrina original, volta para o seu rei, volta para o Espírito Santo. Veja, eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é o seu rei. Eles, a igreja, os religiosos, eles não o conhecem, porém eles riem e eles criticam, como os judeus fizeram com o seu Messias, do mesmo jeito que Israel fez com o Messias. A igreja está fazendo com o seu Messias da mesma maneira. A história se repete. O Messias está em nosso meio. Você tem que saber que o Espírito Santo é o Messias hoje. O Espírito Santo é Cristo. Cristo em forma de Espírito Santo. Ele é o rei da igreja. Ele é o Messias hoje. Vamos, eles não sabem. A igreja está fazendo com o Messias da mesma maneira que Israel fez, que os judeus fizeram com o Messias há 2000 anos atrás. Eles não sabem disto. Eles não têm tido o discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem? Grandes edifícios é o que eles querem, tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo, nós somos exortados a nos humilhar. Nada de grandes coisas, nada de fantasia. Não devemos viver de fantasia, não devemos viver de fachada. É a mesma coisa de um pobre com espírito de rico. Um pobre querendo ter um padrão de rico. Isso não funciona. Às vezes está no seu carro novo, no seu carro importado, mas está devendo todos os fios do cabelo da sua cabeça. Que adianta uma fachada? O que adianta esta fantasia? Nós precisamos de realidade. Precisamos sair do engano. Precisamos realmente sair à luz do Evangelho, à luz da palavra. Onde estão os cristãos de hoje? Onde está o Deus vivo? Onde estão os sinais de Deus que acompanham o cristão? Estes sinais seguirão aos que crerem. Onde estão os sinais? Onde está a cura divina? Onde está a expulsação de demônios? Onde está? Em meu nome expulsarão demônios. Alguém diria, na minha igreja expulsa demônio. Expulsa coisa nenhuma. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele se sujeita a Cristo, ele se sujeita à palavra de Deus. O que acontece no meio do povo é um espalhafato. O que acontece no meio do povo é um engano. Porque as mulheres continuam vivendo a mesma classe de vida, os homens continuam vivendo a mesma classe de vida. E diz que o demônio saiu. Como que o demônio saiu e continua vivendo aquela vida errada? Continua mentindo, roubando, enganando, continua vivendo o padrão do mundo. Você tem que sair do padrão da sociedade mundana, você tem que sair dos costumes mundanos e entrar na palavra de Deus, entrar no assim diz o Senhor. Nada de coisas aparentes, nada de fachadas, nada de fantasia. Nós precisamos de nos humilhar. A Bíblia diz, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Fica sabendo, meu prezado ouvinte, a maneira de subir é descer. Claro, veja,
Um é a maioridade com Deus. Você sabia disto, meu irmão? Um só, uma só pessoa com Deus é a maioridade. É a maior parte. Você vê Elias e aquelas centenas de profetas de Acabe e de Ázera. Você vê que são 450 mais 400, são 850 profetas. Do lado contrário, somente Elias ali no Monte Carmelo. Mas Elias era a maioria. Elias era a vitória ali. Ele venceu aqueles profetas e matou aqueles profetas. Primeiro, Elias lançou o desafio para Acabe, reuniu todas aquelas centenas de profetas no Monte Carmelo. E a vitória foi de Elias, foi de Deus através de Elias. Ele matou todos os falsos profetas. Um só é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição, competidores. Um diz, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil, eu tenho um encontro maior do que você. É a competição dos pregadores. Que diferença isso faz? Se nós temos ou 1 milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? É a pergunta. Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Essa é a coisa mais importante. O assunto é ser fiel a Deus. O assunto é servir a Deus. O assunto é ser cristão verdadeiro. Diz o profeta desta era, eu quero ser um cristão verdadeiro ou cristão nenhum. Eu quero estar numa igreja verdadeira ou em igreja nenhuma. A pergunta é esta: somos nós fiéis a Deus? Que diferença faz se nós temos 1 ou 1 milhão? A nossa congregação é grande ou pequena? Nós temos dezenas ou centenas de fiéis. Eu quero saber dos fiéis. Os fiéis, os que obedecem à palavra de Deus, não aqueles que apenas faz número, não aqueles que apenas engrossam a fileira dos religiosos, engrossam a fileira da igreja. Nós precisamos de homens e mulheres que são fiéis a Deus. Não importa. Observem bem, eu tenho temos 1 ou 1 milhão. Que diferença isto faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isso verdade? Essa é a coisa mais importante. Então nós precisamos optar para a coisa mais importante. Não é numerologia, não é quantidades, não é uma igreja superlotada, não é uma igreja abarrotada de homens e mulheres e de jovens. Eu quero saber aonde estão os fiéis, aonde estão os cristãos, aonde estão aqueles que já tiveram a experiência do novo nascimento, onde estão aqueles que tiveram o batismo com o Espírito Santo. Essa é a coisa mais importante. Porém nós, referindo-se aos religiosos em massa, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muito do nosso povo pentecostal, sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia, se comprometem. Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja. Eu estou na presença de Deus. Eu estou debaixo das mãos de Deus. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Milhares de pregadores conscientes, pregadores conscientes, pregadores que conhecem a nossa mensagem, pregadores que conhecem a mensagem do dia. Eu tenho certeza absoluta que você comenta sobre esta mensagem com os líderes das igrejas. Todos eles conhecem esta mensagem, a mensagem do dia, a mensagem da hora.
quer que eu cite o nome do profeta desta era? William Marion Branham. Ele é o Elias prometido em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Ele é o 7º anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Vê? Agora veja, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem, porque as organizações têm feito isto. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, e por 300 anos depois da morte de Cristo, pela história, senão que fossem batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto, se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Sim, eles têm tirado o pandeiro fora da igreja, eles têm tirado toda a glória fora da igreja e têm pregado, tem pregação de seminários, aquela pequena pregação crista de galo, toda polida em sociedade, e suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam ao corpo. Isto é imoral. Suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam ao corpo, e homens fumando cigarros e jogando e dizendo piadas sujas. Que cristão é esse? Que cristã é essa, hein? Onde já se viu um cristão fumando cigarros? Onde já se viu um cristão jogando? Onde já se viu um cristão dizendo piadas sujas? Uma cristã usando roupa agarrada no corpo, parecendo salsicha em água fervente? Hein? Isto é uma desgraça na vida, na vista de Deus. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa, se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Nós não podemos. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho com ninguém, a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade, certamente. Nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, eu quero ser medido com a palavra de Deus. Eu desejo ser medido. Veja, eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém, a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade, certamente. Nós desejamos a verdade. Quem é esse nós? Nós os cristãos, nós os filhos de Deus, nós que nascemos de novo, nós que somos batizados com o Espírito Santo, nós que temos temor de Deus, nós que temos a luz da palavra, nós que temos a revelação, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Espero que você entenda, meu irmão. Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja, você nunca ouve ninguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão da igreja. Não há mais glória na igreja. Tudo que nós fazemos é somente nos assentar, sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres.
Nós estamos amarrados com dogmas, credos, amarrados com o mundo, amarrados com o pecado. Nós, os pregadores, os crentes modernos, pregadores modernos, estão amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo, correto. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isso é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam e bem. Eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isto pode ser feito. Isto não os move. Por quê? Eles estão acorrentados com Dalila, estão acorrentados com o pecado, estão acorrentados com o mundo, eles estão em grilhões. Por isso, eles não têm mais nada daquela igreja pentecostal original. A palavra de Deus não pode passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As igrejas têm frouxados, a igreja tem aberto as portas, o mundo tem tomado conta, o pecado tem tomado conta, os costumes mundanos têm tomado conta, mas nós temos uma mensagem que mantém o evangelho como ele é, o evangelho da antiguidade, o assim diz o Senhor. Um abraço, Deus vos abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.